Olá para você que acompanha o portal Toda Hora. Estamos dando início a mais uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. Para fazer esse trabalho comigo está aqui a jornalista Camila Pereira, ela que é editora executiva aqui do portal Toda Hora. O nosso convidado de hoje é o candidato Coronel Menezes. Ele aí que ganhou notoriedade fazendo campanha para o presidente Jair Bolsonaro ainda em 2018 aqui no Amazonas. Depois foi nomeado superintendente da Zona Franca de Manaus. E agora coloca o nome dele à disposição do eleitor manauara. Queria dar as boas-vindas a você aqui, candidato. Seja muito bem-vindo ao Toda Hora. E já pedindo para o senhor se apresentar. Quem é o Coronel Menezes? Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Bem, primeiramente, muito obrigado, Mário, Camila, por essa oportunidade aqui no Toda Hora. E é sempre um prazer muito grande estar com vocês, poder compartilhar um pouco do que nós somos e das nossas propostas para a nossa população. Bem, o Menezes, eu vou sintetizar, ele é um manauara, nascido na Cachoeirinha, fui criado num bairro do Invasão, que hoje é o atual bairro Alvorada, antigamente, na década de 70, era a Cidade das Palhas. E eu tive a oportunidade que me fez chegar aqui abaixo da graça de Deus, que eu sou um homem cristão, nasci numa família cristã, até hoje continuo. Graças a Deus não tenho vícios de jogo, bebida, de droga, de nada. Meritocracia. A minha mãe é uma pessoa muito simples, eu morando no Alvorada, o Colégio Militar de Manaus, ele abriu as vagas para civis, eu fiz um concurso, passei. E a partir dali, graças a Deus, tinha uma boa cabeça, uma boa inclinação para os estudos. Fui em primeiro lugar vários anos, de lá fui para o Exército Brasileiro, entrei na Academia Militar das Agulhas Negras, formado na arma de engenharia, conheci o meu país e o mundo, fiz mestrado, doutorado, todos os cursos regulares da carreira, conheci o mundo, mas eu conheci o mundo dentro de uma instituição pautada em valores como verdade, probidade, responsabilidade, lealdade, são valores que hoje está faltando na classe política como um todo. E aliado a um grande valor chamado mérito, meritocracia. Graças a Deus, como vim de uma origem humilde, e o Exército, ele valoriza você pelo mérito, não tem esse negócio de pedir favor para cá ou para colar. Se você for um bom aluno, um bom trabalhador, um bom profissional, vamos colocar dessa maneira, ele coloca você onde tem que estar, não precisa você pedir. Depois saí, fui dirigir um banco, e quando eu estava lá, o presidente Bolsonaro me convidou para dirigir a Suframa. Fui o único amazonense a participar da equipe econômica. E na Suframa, no nosso primeiro ano de gestão, tivemos o maior faturamento dessa instituição nos últimos 32 anos. E agora, estamos nesse novo desafio, concorrendo à prefeitura da minha cidade. Candidato, como surgiu o interesse de participar do pleito? Olha, eu vou dizer assim, é uma combinação, sabe, Camila, de indignação com o que está aí, e me colocando na situação de gostar da minha cidade e sair da minha zona de conforto e me colocar à disposição da população. Indignação, vou te explicar por quê. Não fazia ser candidato a prefeito não fazia parte dos meus planos de vida neste exato momento. Foi uma questão de oportunidade, o presidente, eu estava dirigindo a Suframa, o presidente me convidou para um outro projeto político em Brasília. Eu falei que não tinha intenção de sair da minha cidade naquele momento e pedi dele o apoio para que eu pudesse concorrer à prefeitura, que era uma coisa que não fazia parte dos meus planos de vida, mas estava acessível. Por quê? Porque eu percebi, por isso que eu falo que é uma combinação de indignação com oportunidade, porque eu percebi desde o ano de 2019, pós-eleição 2018, que estava se encaminhando o processo eleitoral à prefeitura, mas não tinha nenhuma nova liderança política no Estado que não fosse caudatária, dependente de uma oligarquia que tem 5 atores principais que dirigem o Estado há mais de 40 anos. E eles se revezam entre prefeitura, governo do Estado e Congresso Nacional, sendo Senado e deputado federal. E eu sou independente. Então, eu quis me colocar exatamente para isso, por ter o preparo para isso. Fui gestor no Exército, fui gestor no banco, fui gestor na Suframa, tenho hoje todo o trânsito com a equipe econômica, tenho um bom relacionamento com o governo federal e, por causa disso, gostaria de contribuir para a melhoria da minha cidade. Coronel, o senhor ter sido gestor no banco, ter sido gestor no Exército e ter sido gestor da Suframa e ser muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro, isso o credencia a ser prefeito de Manaus? Olha, bicho, deixa eu te falar, nós tivemos um presidente que era praticamente analfabeto, foi presidente do país.
hoje, nós vemos aqui na classe política nossa, vamos começar o seguinte, veja a formação acadêmica dos candidatos a prefeito. Você vai ver que é político profissional. Tem gente aí que, né, tem dinheiro que não tem formação acadêmica nenhuma. Então, a gente precisa repensar. Então, a gente tem uma boa formação acadêmica, temos uma boa experiência de vida, a única coisa que nós não somos é político profissional. Mas isso a gente vai aprender, até porque nós queremos fazer parte de uma boa política. E uma boa política, ela começa com valores. O que esse pessoal não tem, vamos deixar muito claro aí. Vamos ser bem franco. Vamos lá, há quanto tempo você está vendo esses 5 atores dessa classe política, dessa oligarquia que domina Manaus, brigarem? Nesse ano, o A briga com B, e o B briga com C. Na próxima eleição, o A briga com C. Eles não se respeitam. E quando esses caras não se respeitam, sabe quem perde? Você. Você, manauara, que paga a conta do pato da briga entre eles. Eles se aliam nessa, brigam na outra e assim vai. Sabe por que você paga o pato? Porque você recebe péssimo serviço público, porque eles se aliam entre eles, passam a mensagem de que estão brigados, mas na realidade eles dividem o poder entre eles por detrás das cortinas. E a outra coisa, além de você pagar o pato por receber péssimo serviço público, eles são campeões de audiência em fazer promessas que não são cumpridas. E aí, por isso que eu digo que quem paga o pato é a população. Nós estamos passando por um momento de transformação política no Brasil. O presidente Bolsonaro demonstra para a população brasileira que ele é uma pessoa que cuida do povo, essa que é a realidade, né? Está aí o auxílio emergencial para toda a nossa população e dá exemplo exatamente do que nós militares que construímos essa Amazônia e a cidade de Manaus só é o que é graças a Deus, abaixo da vontade de Deus, dos militares que tiveram a visão de fazer isso daí e que uma boa parte desses camaradas estão nos destruindo. Os militares são visionários, nós estamos no governo do presidente que há quase 2 anos você não vê a palavra corrupção. Exatamente isso, nós somos gestores. Desafio a qualquer candidato desse que está aí. Os que já passaram pela prefeitura, todos eles têm processo. Os que passaram interinamente no governo do estado estão envolvidos em CPI da saúde, estão envolvidos lá com a ESO Soluções, estão envolvidos com uma série de coisas. Então, nós, gestores, somos militares, somos gestores, nós não desperdiçamos dinheiro público e nós combatemos a corrupção. Nós queremos fazer uma gestão e para isso nós somos preparados, não de palavras, mas de ações. Tanto é que eu abri mão do fundo eleitoral. Eu quero construir uma nova classe política, eu quero liderar uma nova classe política, Camila. Por quê? Eu não estou dizendo que eu vou fazer, já estou fazendo. Eu entendo que nesse momento, abrir mão do fundo eleitoral, esse dinheiro é recurso público, ele poderia ser usado neste exato momento que o país e o mundo vivem pandemia para salvar vidas. Ainda sobre o apoio do presidente Bolsonaro, ele já apareceu na sua propaganda eleitoral. Sim. O senhor tem conversado com ele? Como é que vai ser essa... Olha, em primeiro lugar, por exemplo, o meu material de campanha, ele está aí com o presidente porque o presidente me autorizou. Eu não sou enxerido. Eu estou vendo alguns candidatos enxeridos. Enxerido é o cara que não pede autorização e sai colocando ali, mas daqui a pouco pode ser que leve um puxãozinho de orelha. Então, tudo que nós fazemos, independente da relação de confiança que, graças a Deus, o presidente me dá essa deferência, a gente sempre consulta. Então, meu material de campanha está aí. Ele já sinalizou, Camila, e você sabe disso várias vezes. Ó. Primeiro, tem um candidato em Manaus. Aí depois ficou até um tom jocoso, que foi lá uma pessoa perguntou ali no chiqueirinho, e falou, tem um careca lá, tem não sei o quê. Aí o pessoal brincou que todo mundo estava raspando o cabelo. E na última live dele, ele falou o seguinte, olha, o candidato meu em Manaus é um coronel do Exército. Ponto, acabou. Aí tinha uns caras que, né, se dizem que tem alguma vice-liderança em algum lugar. Quero dizer para você que está aí, que quem escolhe vice-líder do governo não é o presidente, é o partido. Né? E não tem um só, são 14. Então, a gente tem que... Aí o pessoal fica brigando, querendo ser... Deixa eu passar uma mensagem para você que está aí nessa tela. Aí. Até agora, na minha campanha, você não viu eu falar do presidente. Graças a Deus, o presidente tem falado da nossa pessoa. A minha relação com ele é uma relação de amizade, uma relação de confiança, ele já colocou isso. E hoje, vamos sintetizar esse assunto. Não tem um político, um gestor público que não queira ter o apoio do presidente para a sua candidatura, seja prefeito, governador, qualquer que seja ela, a vereador, a deputado. Então, ter a confiança do presidente nesse momento, eu acho que é um grande trunfo.
considerando, por exemplo, hoje em Manaus, o prefeito brigou com o presidente. Aí volta naquele assunto que eu falei, quando o prefeito briga com o presidente, quem perde? Você que está aí. Candidato, se o senhor pudesse elencar um problema principal em Manaus, o que o senhor diria que a gente tem? Transporte público, que é o que mais a população tem pedido. E aí já passou um cara que prometeu fazer a BR e não fez, também ele prometeu fazer o Expresso, que é o Expresso, não fez, Nova Veneza também não fez, o atual gestor que apoia ele já prometeu o BRT, também não fez, a Cidade Inteligente não fez. Transporte público é algo essencial para a população. E o que nós temos que fazer? Pegar as pessoas, ver o contrato, todos esses contratos têm indicadores, né? Todos os contratos têm indicadores. Tem uma agência que regula e fiscaliza isso daí, ver se com essa agência se aquilo que foi prometido está sendo cumprido e fazer cumprir o contrato. É simples assim. Se não tiver cumprido, acaba aquele, abre novo certame e traz as pessoas que queiram proporcionar o serviço que a população merece. O senhor acha que tem um espaço para um novo modal na cidade? Não tenho dúvida disso. Isso está contemplado no nosso plano de governo. O modal, deixa eu falar para você, ó. Manaus vai fazer agora 351 anos. Esse grupo aí, nos últimos 40 anos que está aqui, todo mundo brilhante, todo mundo visitou a Europa, primeiro mundo, sabe que Manaus está debruçado do lado esquerdo, da margem esquerda do Rio Negro. E a nossa cidade, não é possível que nos últimos 40 anos, todos esses luminares da política não tenham feito a regulamentação de um transporte fluvial, Camila. Mário, vamos acordar aí, Manaus, acorda. Todas as cidades, né, europeias que são debruçadas sobre o rio têm um transporte fluvial regulamentado, as cidades asiáticas também. Por que a nossa não tem? É porque, com certeza, não abriu-se ainda aí alguma empresa de algum amigo no cara desse para poder ter. Então, é simples. Vamos regulamentar o transporte fluvial e criar as condições para que esse modal seja implantado. Agora, nós temos nosso plano de governo combinado com uma ação de turismo, que pegue terminais de embarque fluvial do Tupé à Ponta das Lajes, passando pela Ponta Negra, passando pelo São Raimundo, pelo centro, pela Ceasa, até chegar na Ponta das Lajes. Esse projeto não foi o Coronel Menezes que criou. Tá? Esse projeto já estava na prefeitura. Por isso que eu digo que está faltando o quê? Gestão pública e ação de comando. Ação de comando é vontade de querer fazer. Candidato, qual que é a sua opinião sobre a atual gestão municipal? Qual a sua opinião sobre o trabalho do prefeito Arthur Virgílio Neto? Olha, o prefeito ele fez muitas promessas, né? Nos últimos 8 anos, prometeu muitas creches e não concluiu, prometeu a cidade inteligente e não concluiu, prometeu o BRT e também não concluiu. Nós estamos falando de produtos, vamos colocar assim, que Manaus merece. Nós, manauaras, merecemos. Prometeu uma revitalização do centro da cidade de Manaus, que é necessário, e que para fazer isso, né, você precisa melhorar ali. Primeiro, ver o plano diretor, dar uns ajustes nele. Depois, ver a situação das SEMAS. A SEMAS também ela tem que ser reformatada. Então, infelizmente, o prefeito, por causa da idade, né, não conseguiu se fazer presente em toda a cidade. E Manaus hoje, Mário, você sabe disso, a nossa cidade tem 2,5 milhões de habitantes. 2,2 milhões, estamos indo para 2,5 milhões. Mas ela não é uma cidade normal, não é uma cidade como Boa Vista, como Rio Branco, que tem 350 mil habitantes. É uma cidade que tem 2 milhões, é uma cidade-estado. Ela merece alguém que tenha preparo e vitalidade, saúde para percorrer essa cidade. O senhor tem essa vitalidade? Eu percorro todo dia essa cidade, de cima a baixo. E o mais importante, se você me permitir, eu me lembrei agora, Camila, nós precisamos acabar com essa futrica política de desrespeitar a pessoa do vice. Simples assim. O cara não vai trabalhar sozinho? Você não consegue trabalhar sozinho. Então, hoje, no estado do Amazonas, por causa desse grupo político, qual a figura do vice? Decorativa, rainha da Inglaterra. Nem isso ele é. E aí o vice do atual prefeito está o vice de uma chapa, ele passou 4 anos em berço esplêndido, agora ele está como vice de uma chapa dizendo que agora vai trabalhar. A gente espera. Mas ele também não largou o osso, né? Então, veja bem, por isso que eu disse, a gente precisa de gestor de ação de comando, que é a capacidade que o gestor tem de se fazer presente em vários cantos da cidade.
eu diria, Manaus aqui na Zona Sul está mediana. Agora, se você for para a Zona Leste e Zona Norte, é triste. Você vai nas feiras, tudo acabado. As feiras estão acabadas. E feira é um local de turismo, um local de cultura. Precisava ser dado uma atenção maior. Você vê o esporte. Extinguiram a Secretaria de Esporte. Eu não estou fazendo política, eu estou falando o que aconteceu. Todo cidadão sabe, né, que o esporte ele trabalha com a prevenção do problema, porque o hospital trabalha com a gerência do problema. Aí a nossa população está envelhecendo e o camarada acaba, tanto no governo quanto na prefeitura, na Secretaria de Esporte. Então, aí você vai vendo e vai pontuando isso e nós merecemos os políticos que temos. Um grande político estadista americano já falou isso, há muito tempo atrás. Candidato, o senhor vai, se eleito, né, o senhor vai encontrar uma prefeitura impactada pela pandemia, né? A questão econômica, enfim. Como é que o senhor pretende lidar com essa situação? Olha, Camila, eu já vivenciei isso daí. Quando eu cheguei na Suframa, muitos dos processos, vamos falar agora de gestão administrativa, eles eram de papel. Quanto mais você tem os processos da área de gestão administrativa de papel, mais suscetível à corrupção. Graças a Deus. Vamos tirar o lado bom dessa pandemia. O lado bom dessa pandemia é que mostrou que o servidor público ele pode trabalhar em casa, ele pode trabalhar remotamente, dentro de critérios de metas. Tem que ter um BI. O BI, né, é um acompanhamento. Graças a Deus por isso. Então, por exemplo, lá na Suframa, o que nós fizemos? Colocamos um regramento e agora a Covid ela veio nos dizer exatamente isso. Alguns trabalhos não precisa você estar presente. Agora, o que você tem que criar? Você tem que criar um banco de dados, você tem que ter uma nuvem própria, disponibilizar 100% do serviço público online, fazer o quê? Uma desburocratização e uma automação ou uma informatização da administração como um todo. Você vê que a plataforma de gestão da Secretaria X, ela não fala com a Secretaria Y. Isso é ruim. Então, graças a Deus que veio a Covid, vamos tirar o lado positivo dela, que aí urge a necessidade de você desenvolver um sistema, que isso tem na administração pública, customizado. O que é customizado? Que ele é próprio para aquela área, mas que ele integre todas as secretarias e você possa entregar para a população 100% do serviço público online. Ele vai aqui e tem na mão. E com isso, quanto mais informatizado for a administração, menos suscetível ela é à corrupção. Porque você não precisa pagar aquilo, ou pensar em pagar quando alguém te pedir. Você entra com o teu processo e o sistema dá a resposta para você lá. Simples assim. Isso nós fizemos na Suframa. E vamos fazer na Prefeitura de Manaus. Candidato, como o senhor acha que foi tratada a pandemia aqui na nossa cidade? Qual que é a sua opinião, por exemplo, sobre o isolamento social? Olha, a primeira pandemia foi tratada de uma maneira politiqueira. Simples. Politiqueira. Aí a OMS agora, nesses dias recentes, 2 dias atrás, falou que isso não é a solução. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sou médico, né? A minha área de formação ela é técnica. Mas uma coisa é certa. Não é fechando a cidade, Mário, por 2 semanas, como queria o nosso atual prefeito, que vai solucionar o problema da pandemia. Vamos acordar. Ninguém é leso, entendeu? Ninguém é bobo. Deixa eu falar para você. A pandemia, ela vai ser a continuação dela nos próximos 12 meses, até a descoberta efetiva da vacina. Ela é um desafio que nós temos que conviver. Você tem que conviver com ela. E como é que a gente convive com ela? Né? Tomando as medidas, as devidas precauções, né? E preparando a estrutura que se tem do Estado para utilizá-la. Então, por exemplo, oportunidade, a educação vai ser remota. Então, nunca se imaginava uma educação remota antes da pandemia, agora ela vai existir. Como você me perguntou, e a gestão? Integrada, remotamente. Então, existe. E aí, eu vejo exatamente nisso essas oportunidades. Quais são as diretrizes do seu programa a respeito do meio ambiente? Bem, deixa eu lhe dizer uma coisa.
e ela é muito hilária, sabe? Você vai lá e pegue quantos funcionários da prefeitura tem servidores que trabalham na área do meio ambiente. Eu vou olhar para você e falar. Nós olhando Manaus, para o lado leste, nós temos o Puraquequara. Do lado oeste, nós temos o Tarumã. E no centro, nós temos a área do SIGS, que é a única área preservada efetivamente nessa cidade por nós militares. Sabe quantos servidores tem trabalhando na área do meio ambiente na prefeitura? Menos de 10. O que é uma coisa vergonhosa. Então, deixa eu lhe dizer, Camila, o que nós preparamos para o meio ambiente em Manaus e contempla o nosso plano, dar uma nova formatação para o lixo, que precisa ser tratado, ter uma outra visão para isso, né? E não é com os candidatos velhos que todo mundo já teve oportunidade e não fez. Criar realmente um modelo de sustentabilidade em cima disso. Por exemplo, outra coisa, você me perguntou, só para não perder a ideia, perdão, falei do lixo. Essa questão do meio ambiente, ela é uma questão cultural. Ela é uma questão que precisa começar nas escolas. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 3 anos, foram os últimos 3 anos de vida dele, de um grande amazônida chamado Felipe Dal. E ele tinha uma patrulha mirim, lá no Igarapé do 40. Ele passava essa mentalidade, procurava passar. Então isso é um problema que não se resolve no estalar de dedo. Isso é um problema que nós temos que entrar nas escolas para que as nossas próximas gerações não joguem o lixo no esgoto e a gente não tenha aquelas balsas, né, percorrendo o Rio Negro com aquele lixo tirado exatamente da margem do rio. A gente tem que começar assim a incutir essa mentalidade na criança, nas escolas. Isso não é algo que se trate de uma hora para outra. E aí, falando do lixo, na parte coloco na parte de sustentabilidade, porque nós precisamos construir um novo modelo para tratar desse lixo dentro da sustentabilidade, com uma usina, gerando energia e assim por diante. Candidato, como que o senhor vê a Guarda Municipal que a gente tem hoje? O senhor é a favor de uma Guarda Municipal armada? Que opinião que o senhor tem sobre esse assunto? O sistema da Guarda Municipal, quero falar para você que é da Guarda Municipal, eu sei que o seu trabalho não é reconhecido pela atual gestão, entendeu? Porque não gostam. Você está aí sem reconhecimento e na pirâmide de Maslow, né, que a gente tem, quando o profissional não tem reconhecimento, é péssimo, né? Você é jogado a 2º, 3º, 4º, 5º plano. Deixa eu lhe dizer, o que a população precisa e quer, ela quer ter a sensação de segurança. E ela não quer saber aonde começa o do Estado e termina a prefeitura ou vice-versa. Nós sabemos que quem trata do aparato segurança é a responsabilidade do Estado. A participação da prefeitura ela é muito pouca. Ou diria assim, 5% de 100. Mas aí é que está. O que a gente precisa? Primeiramente, respondendo, Mara, a sua pergunta, reformatar o papel da Guarda Municipal para que ele possa se incluir dentro como um participante de peso dentro do contexto da segurança pública estadual. E para a gente fazer com que esse elemento tenha essa habilitação, nós temos que repaginar o emprego dele. Número 2, temos que capacitá-lo, temos que treiná-lo, temos que armá-lo. Mas armar o guarda é a solução? Não é. Ela vai contribuir também o armamento. Eu sou favorável, tá? Agora é o seguinte, nós temos que dar o poder de polícia. Porque o que a gente vai armar sem ter o poder de polícia? Ele não vai poder prender. Ele tem que ter o poder de polícia na mão. Aí sim, ele é armado, com poder de polícia, treinado e capacitado, ele pode se inserir dentro do segmento segurança pública. E aí sim, ele será efetivo. Agora deixa eu olhar para você aqui e dizer. Teve um candidato vergonhoso no primeiro debate lá de uma emissora local, falou que ia colocar um guarda municipal por ônibus do transporte público. Sabe quantos ônibus nós temos? 1.500. Então precisaria de no mínimo 3.000 só para os ônibus. Isso é uma promessa proselitista vergonhosa. Hoje, a Guarda Municipal é composta de aproximadamente 400, 450 pessoas. Então, meu povo, abram o olho, cuidado com essas promessas. Foi mesmo que prometeu a BR e não fez.
Candidato, sobre a questão do Bolsonaro ainda, né? Bolsonaro. Com a partida dele do PSL, alguns correligionários, né? Se debandaram, se trocaram de partido e meio que houve um desmembramento dessa direita conservadora, né, que apoiava o Bolsonaro. Como é que o senhor vê esse cenário? O senhor pretende apoiar algum outro candidato que seja favorável ao Bolsonaro? Não, vamos começar assim. Vamos ver o nível local, né? A sociedade brasileira, esse negócio de direita conservadora, sem conserva, com conserva, tudo isso é mimimi, tá? O que acontece é que muitos políticos hoje de Manaus que, né, viram que estavam acostumados a pular de galho em galho, quando viram que o galho do presidente era bom, opa, sou bolsonarista. Mas você vai olhar no DNA dele, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Então, vamos começar assim, ó. O partido do presidente era o PSL, mas o fato de ser PSL não quer dizer que a pessoa pensa como um presidente, tá? O presidente é um homem de valores, o que muita gente não tem. Então, aí começou direita, esquerda, de centro e tal. Isso é mimimi político. O presidente colocou, ele precisava de um partido político para se eleger, para chegar onde ele está. E naquele momento, o partido foi o PSL. Então, muita gente foi para o PSL. Por exemplo, eu não era político e nunca tinha tido até o momento filiação partidária. Eu liguei para ele e falou, Menezes, você filiou para o PSL. Aí eu peguei e me filiei. Aí, recentemente, o presidente falou, olha, eu vou criar um partido político, o APB, Aliança pelo Brasil. Aí, quando eu falei, presidente, e agora? Ele falou, vamos criar. O que é que eu faço? Sai do PSL. Então, eu saí do PSL. Só que, como eu estou num game político, eu precisava ter um partido porque você querendo chegar a algum lugar na política sem partido não é nada. Eu me filiei ao Patriotas. Hoje estou no Patriotas. E já declarei e disse, olha, quando sair o partido do presidente, eu vou para o partido do presidente. Onde ele estiver, eu vou. Então, esse é o meu modo. Se era PSL, se era e tal, podia ser o Patriotas. Eu sei que podia ser o Patriotas, porque o presidente tem uma grande amizade com o Adilson Barroso, que é o presidente do Patriotas, que é na cidade próxima dele, lá no interior de São Paulo. Mas você não vê que esse desmembramento pode enfraquecer O quê? a questão da direita? Que direita? Quem é direita? Me diga aí o nome de direita que eu vou dizer quem está por detrás dele. Me diga aí. Me diga o nome de direita aí que você diz aqui no estado. Vamos lá. Se você me disser, eu digo quem está por detrás dele, eu digo isso é direita? Candidato, as pesquisas colocam o senhor ali, algumas colocam o senhor em quinto lugar, tem alguns que colocam em sexto, algumas até um pouco mais para trás, né? O que o senhor acha dessas pesquisas? Vergonhosa. É só você olhar quem está por detrás da pesquisa e a credibilidade que esse camarada tem. Você vai ver que é nenhuma. Elas são pagas por pessoas que querem dar para a população um senso de que estão na frente, que estão aqui ou lá. Eu não vejo hoje nenhuma pesquisa séria no estado. Raríssimas, temos, raríssimas, mas elas sempre tentam induzir o eleitor para quem paga. Infelizmente, esse quadro nós temos que mudar, entendeu? Porque quando o cara, mesmo ele sério, pega a pesquisa, aí o cara que pagou fala, opa, peraí, esse cara está muito aqui, não, tira dele e coloca lá. Ei, é assim. E tem outros que têm credibilidade zero. E é só você ver. E o camarada usa aquela ferramenta que tem e deveria ser preso, né, para poder alavancar o candidato XYZ. O que acontece? Você viu o que aconteceu com o presidente? Todas as pesquisas foram, não, você tem 8 segundos de televisão. Eu sou feliz, eu tenho 16. Eu já falei, por exemplo, presidente, eu tenho o dobro. Não, você não passa de 8, não dá. O candidato fulano lá de São Paulo, posso até citar o nome, o Chuchu, tem milhões, o outro, Meirelles também tinha. Quando o povo quer, esquece pesquisa. Pesquisa é feita para te induzir. Raríssimo, nós perdemos, infelizmente, a essência. E tem gente aí que não tem credibilidade nenhuma fazendo pesquisa. Agora eu vou te falar qual é a pesquisa real, tá? Pesquisa real hoje, a população está indignada exatamente com essa oligarquia, porque ela não está vendo pessoas que tenham o preparo e que sejam decentes, que não vá utilizar a política para fazer jogo e se locupletar. E eu quero dizer que eu me apresento com essa proposta. E o meu grande desafio para você que está aí é exatamente fazer o meu nome chegar nas camadas mais carentes. Contra o poder econômico. Nós não podemos permitir que
que o poder econômico vença. O poder econômico não deixe, né, para... não se enamore, para não usar outro verbo aqui, tá, com uma cesta básica, com um trator que mandou lá para fazer assim uma terraplanagem na sua rua, dizendo que agora vão fazer. Isso tudo é coisa politiqueira do momento. Depois eles nunca mais vão aparecer lá para te ver, tá bom? Nós não precisamos disso. A gente está chegando aqui ao final da entrevista. Eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, dizendo por que o senhor quer ser prefeito. Olha, é simples. Eu quero ser prefeito para mudar esse quadro que está aí. Eu quero participar de um grupo de pessoas, eu quero liderar um grupo de pessoas que queiram dar um novo tom de uma política que seja franca, uma política que seja transparente, uma política sem promessas escandalosas, uma política aliada sem desperdício do dinheiro público, mas uma política independente, uma política que respeite realmente a população. E para isso, exatamente nisso que eu me posiciono. Nesse exato momento, você vai ver soluções por parte de todos esses candidatos, todos eles, raríssimas exceções, amarrado com essa oligarquia política. Aí o cara fala assim, eu sou independente. Mentira, é só você ver da onde ele veio que você vai ver que ele não tem independência nenhuma. Ele sempre está tutelado por alguns desses atores da velha política do Estado. E aí não consegue se avançar. Aí eu te pergunto, você está satisfeito com esse grupo político que domina a nossa cidade há mais de 40 anos? Porque quando eles brigam, quem paga o pato é você. Nós somos independentes, queremos ter essa postura, não nos aliamos a ninguém, seja grupo político ou seja partido, sabe por quê? Nós queremos ter a liberdade de escolher o nosso secretariado. Não queremos colocar no nosso secretariado, por um acordo político, alguém que seja um político derrotado de uma área que ele não entenda nada. Isso é o que faz essa política. Por último, abrimos mão do fundo eleitoral em respeito a você, porque entendemos e queremos dar esse exemplo que esse dinheiro poderia ser usado para salvar vidas. E aí eu quero concluir dizendo que a nossa proposta é fazer uma gestão pública integrada, desburocratizada, focada na gestão de negócios. O futuro prefeito, o gestor, terá 3 grandes desafios. Gerar oportunidade de emprego e renda, isso nós sabemos fazer, fizemos na Suframa, trouxemos empresas para Manaus, atraímos negócio. Número 2, educação. A Covid vai continuar, então nós temos que desenvolver técnicas que os nossos filhos possam ser educados de uma outra forma. E o terceiro, filas na saúde. A população deseja um gestor que tenha essa capacidade de responder com rapidez a esse desafio da saúde, que a nossa saúde vem sendo maltratada, dilapidada nos últimos 15 anos, inclusive por alguma parte desses candidatos que estão aí. Que Deus te abençoe, sabedoria, para fazer a diferença, 51 Coronel Menezes, delegado Costa Silva, por uma Manaus melhor. Manaus merece mais. Candidato, muito obrigado pela sua participação aqui no Toda Hora Entrevista, muito obrigado, Camila. E você que acompanha o Toda Hora, não deixe de acessar todahora.com.br e acesse também as nossas redes sociais em @infotodahora. Muito obrigado e até a próxima.